Tudo bem, meu amigo comissário de voo? Vamos iniciar mais um capítulo, agora falando de propagação de calor. Condução, convecção, advecção e radiação. Vamos falar de cada um deles, o que na verdade, digamos assim, é importante que nós precisamos saber, reconhecer as definições de cada um desses tipos de propagação de calor, tá? Então vamos lá falar aqui rapidamente de cada um deles. Vamos começar então falando aqui, de condução. Como é que é o processo de condução? Como vocês já estão vendo aí, ele é provocado por um aquecimento de uma molécula. Uma molécula aquecida vai transmitir calor para as moléculas seguintes ou para as moléculas vizinhas, e aí sucessivamente. Convecção. O que seria o processo de convecção? Como é que ele ocorre? Ocorre, como vocês já estão observando aí, é o transporte de calor no sentido vertical. Advecção, transporte de calor no sentido horizontal. Então vamos falar de cada um deles e ver como eles interagem, como é que eles ocorrem em cada um deles. E radiação é um processo de transmissão de calor à distância, tá? Sem contato com a fonte de calor. Bom, vamos começar aqui falando então pela condução. Transmissão de calor de um corpo mais quente para o corpo mais frio. Um detalhe, sempre por contato. Tem que ter contato entre a fonte de calor e uma fonte subsequente, tá? Então, o calor, a propagação do calor será de molécula a molécula através da matéria, sem o transporte da matéria. Uma vez em sala de aula, perguntei lá, alguém cita aí um exemplo de condução. Sempre tem um espertinho na sala de aula, E aí um dos alunos falou o seguinte: dormir de conchinha, abraçadinho, é um ótimo processo de transmissão de calor de molécula a molécula por contato, tá? Quais são os melhores condutores de calor? São sempre os metais. Os metais são ótimos condutores de calor, tá? E os péssimos, ou digamos assim, os materiais isolantes de calor, são a cortiça, amianto, feltro, lã, etc, etc, etc. Ou seja, então eu posso ter aqui diversos materiais que não propagam, ou pelo menos impedem a propagação do calor, tá? Então, aí está o exemplo de condução, ok? Bom, nós podemos falar agora do processo de convecção, transporte de calor no sentido vertical. Convecção, transporte de calor no sentido vertical. Agora, vamos imaginar, para o ar subir, ele precisa de quê? De calor, precisa de aquecimento. O ar aquecido, ele fica o quê? Menos denso ele sobe. Por exemplo, um balão. Um balão para subir precisa de aquecimento do ar no interior do balão. Então o balonista lá, ele liga lá um maçarico, aquece o ar atmosférico dentro do balão para que o balão possa subir. Só que esse ar aquecido, vamos pensar o seguinte, tem um volume de ar, o ar aquecido, ele sobe, só quando ele atinge uma certa altura ou altitude, como vocês queiram, ele acaba resfriando. Uma vez resfriado, ele desce. Então, quando eu falo convecção, eu estou falando de quê? De ar quente subindo, mas também de ar frio descendo. Então, eu tenho correntes ascendentes e correntes descendentes, tá? Para, digamos assim, definirmos aí a convecção. Ascendentes e descendentes. E aí uma informação importante, inclusive pode ser até mesmo uma questão de prova. A convecção é máxima quando? Se eu preciso de calor, ela tem que ser na estação do verão, onde nós imaginamos maiores temperaturas sobre a Terra. O que seria isso sobre a Terra? Sobre o continente, tá? Então, convecção é máxima, ou seja, as temperaturas são maiores ou mais elevadas durante o verão dentro do continente, tá? E aí vocês já começam a observar, por exemplo, que eu tenho nuvens que podem ser nuvens de desenvolvimento vertical, ou seja, nuvens que crescem
verticalmente pelo processo de convecção. Podemos chamar essas nuvens de nuvens convectivas. Nós vamos falar futuramente numa próxima videoaula quando nós tratarmos do assunto nuvens, tá? Bom, olha aí, processo de convecção. Quer dizer então, para ter maior convecção, eu preciso de mais temperatura a partir da superfície, correto? Vamos lá. Então, alguns exemplos de convecção. Eu, por exemplo, posso colocar uma água ali, né, para aquecer, e ao ponto da ebulição, eu tenho ali um processo também de convecção. A água mais quente está abaixo, né, em contato direto com a fonte de calor, e mais acima eu vou ter água menos quente, ou, se você quiser, mais fria. Tá? Outro exemplo de convecção seria a geladeira. A geladeira também funciona pelo processo convectivo. O ar frio, geralmente colocado acima, mais frio, mais denso, ele é empurrado para, ele vai descer, né? Vai ser empurrado para baixo, e o ar quente ou a temperatura mais elevada, digamos assim, ou menos fria, como vocês queiram, vai estar situado na parte inferior da geladeira, que vai ser empurrado para cima, ou seja, fazendo a circulação do ar frio, né, dentro da geladeira pelo processo de convecção. Outros exemplos, o ar-condicionado também funciona pelo processo convectivo. Tá? O ar-condicionado joga ar frio é sempre mais denso ele desce e vai descer e vai empurrar o ar mais quente que está formado sobre o piso, né, do ambiente ali, e esse ar quente que vai se acumular próximo ali exatamente sobre o piso, né, na superfície do piso, para cima, tá? Então vou ter também um processo de convecção. Advecção, transporte de calor no sentido horizontal, tá? Então agora eu estou falando do movimento no sentido horizontal. E agora, como exemplo, nós podemos citar o vento. O vento, ele é um exemplo de movimento horizontal do ar atmosférico. Agora vamos analisar. Se para convecção eu preciso de calor, na advecção eu vou precisar principalmente de frio ou de menor temperatura, tá? Então o ar mais frio, mais denso, ele tende a desenvolver no sentido horizontal. Uma vez que ele está pesado, ele não vai conseguir subir. Se não conseguindo subir, ele desenvolve apenas no sentido horizontal. Isso é característica da advecção, tá? Principal característica aí da advecção. Então, em que horários eu tenho maior advecção? Especialmente naqueles horários que a temperatura estiver também mais baixa. Então, processo de advecção relacionado aí às temperaturas, né, ou pelo menos os horários em que as temperaturas estejam mais baixas, e lógico também vai ter maior frequência na estação de inverno, tá? E finalmente a propagação do calor através da radiação. É a transmissão de calor totalmente à distância, sem contato com a fonte de calor, né, entre os corpos. Por exemplo, ocorre com a radiação solar. Radiação emitida pelo Sol, que está lá. Bom, à noite então não tem mais Sol, sendo assim, a superfície terrestre passa a liberar o calor recebido ao longo do dia na forma de radiação terrestre, o que vai provocar um certo resfriamento noturno, certo? Durante o período, né, da noite. Então é normal que à noite a temperatura diminua, né, ao longo da noite, exatamente porque a superfície terrestre está liberando o excesso de calor que foi recebido ao longo do dia. Nós chamamos então de radiação terrestre. Bom, então durante o dia radiação solar, à noite radiação terrestre, ok? Então importante nós sabermos e conhecermos todos esses processos, digamos assim, né, de radiação. Agora, um exemplo de radiação, por exemplo, pode ser uma fogueira. Uma fogueira, quando, né, acesa ali, né, eu tenho ali calor sendo propagado. Eu não preciso pular sobre a fogueira para sentir que está quente.
a uma certa distância eu já consigo perceber a propagação do calor, certo? Bom, um outro exemplo seria para um aquecedor. Um aquecedor emite calor e eu não preciso tocar no aparelho para sentir a propagação do calor. À distância eu também sinto essa propagação de calor, tá? Então sempre à distância, correto? Bom, radiação, ainda importante que você saiba, toda aquela radiação emitida pelo Sol, o que chega para a gente na superfície terrestre é apenas 42% de tudo aquilo que foi emitido pelo Sol. Quer dizer que 58% foi filtrado das camadas superiores e apenas 42% é que chega na nossa superfície terrestre. E desses 42, apenas 2 vão ser absorvidos pela superfície terrestre e, lógico, serão liberados durante o período noturno. Tá? Então, radiação terrestre, que é quando a superfície consegue liberar o excesso de calor, ela é mais intensa sempre quando o céu está claro. O que é o céu claro? Céu sem nuvens. Os céus totalmente sem nuvens favorece a maior perda de calor, ou melhor, maior liberação de calor pela superfície terrestre no período noturno, tá? Então é importante que você saiba. Bom, outro ponto importante é o chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? Então, o efeito estufa é o efeito que ocorre especialmente quando o céu está nublado, no período noturno, e essas nuvens impedem a liberação do calor pela superfície terrestre. Melhor, o calor fica retido, entre as nuvens e a superfície terrestre, criando uma situação aqui de um chamado efeito estufa localizado, tá? Então, o efeito estufa localizado, ele ocorre apenas em determinados pontos onde eu tenho o chamado céu nublado. Onde o céu não estiver nublado, não vai ocorrer o efeito estufa. Então não confunda esse efeito estufa com o chamado aquecimento global, que é quando eu tenho emissão lá de poluentes, especialmente CO2, que vão interferir aí, digamos assim, num possível aumento da temperatura global. Tá? Isso aí é outra conversa. Então esse efeito estufa é um efeito estufa local. Consiste então na absorção da radiação terrestre pela nebulosidade. Com isso nós fechamos aí o capítulo 5, propagação de calor. Nos vemos aí na próxima videoaula, capítulo 6, quando nós vamos falar dos estados físicos da água. Um abraço, até a próxima videoaula.